Shalom, queridos! Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa estação que nós estamos agora, a estação entre Pessach e Shavuot, que é uma estação de entrega das primícias da colheita. Essa colheita é a colheita da cevada. Quero ler com vocês Levíticos 23, a partir do verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No verso 14: Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, Deus sempre quer que a primícia, antes que nós possamos comer, usufruir da colheita, nós entregamos a Ele as primícias. E assim foi Yeshua. Ali em 1 Coríntios 15, diz que Ele foi a primícia. Ele ressuscitou dos mortos e Ele é as primícias dos que dormem. Esse molho que foi entregue na mão do sacerdote é um molho de cevada. Como nós sabemos isso? Aqui em Levíticos não fala nada sobre a cevada, mas podemos estudar um pouco na palavra para entender. E também entender por que é importante aprender sobre a cevada. Em Êxodo 9, verso 31. O linho e a cevada foram feridos por causa das pragas, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. O termo em hebraico para a cevada estava na espiga é Seorá Aviv. Seorá significa cevada e Aviv é essa condição da cevada quando ela já está madura para ser colhida. Aviv é esse mês em que nós estamos. A festa de Shavuot também é considerada uma festa de primícias, mas ali já existe a colheita do trigo. Você pode ler mais sobre Shavuot em Levíticos 23, de 15 a 22. O pão de cevada, diferente do pão de trigo, ele é considerado o pão da pobreza. Ele tem menos glúten e ele não cresce tanto. E eu quero ler com vocês algumas passagens onde a gente encontra a presença do pão de cevada. Juízes 7, de 13 a 15. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tenho um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Deus compara Gideão a esse pão de cevada. E por quê? Nós vamos entender se a gente for ler o capítulo 6 de Juízes, no verso 15. Gideão falando para Deus. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Gideão estava com medo, porque ele sabia de onde ele vinha. Mas Deus não estava preocupado com isso, porque ele era o pão de cevada que Deus queria usar naquele momento. Outra passagem que nós vamos ler é 2 Reis 4, a partir do verso 42. Veio um homem de Baal-Salisha e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.
Aqui nós vemos a primeira multiplicação dos pães, feita por Eliseu. E aqui fica claro, Deus, ele escolhe escrever ali, pães de cevada, para que nós saibamos que é esse pão da pobreza, esse pão que a gente não dá muita importância, que ele usou para multiplicar e alimentar os homens. Amém? A outra passagem já é muito conhecida, João 6, de 9 a 13. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Yeshua: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Yeshua tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Yeshua aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Aqui nós vemos a multiplicação de Yeshua através de que pão? O pão de cevada, o pão da pobreza. Queridos, você quer ser um pão de cevada nas mãos de Deus? Você quer estar disponível nas mãos de Deus para que Ele alimente a multidão, para que Ele alimente os famintos, para que Ele alimente o necessitado? Porque ali nós vamos ler a última escritura agora, em 1 Coríntios 1, do verso 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Yeshua foi esse pão de cevada que foi entregue nas mãos de Deus para que nós sejamos aceitos. Você quer ser um pão de cevada na presença de Deus? Você quer que Ele te use para multiplicar, para abençoar os que estão com fome da palavra de Deus? Vamos orar para que nós estejamos disponíveis nas mãos de Deus, para que o nosso foco, para que o nosso olhar esteja em Deus, para que nós não queremos ser um pão bonito aos olhos, um pão que cresce, que é cheio de glória, que agrada aos homens, bastante, mas às vezes não agrada a Deus, não. E não é possível multiplicar esse pão, mas o pão de cevada, aquele pão de quem está ali se humilhando na presença de Deus, se dedicando a Deus, obedecendo a Deus, esse pão Ele vai usar. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Yeshua foi esse pão e Ele é o nosso exemplo. E nós queremos aprender a ser esse pão de cevada, Senhor. Esse pão que aos olhos dos homens não diz muita coisa, mas a Ti, Senhor, a Ti, o Senhor vai olhar e vai falar: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse sim, esse tem o coração, assim como Davi. Aquele que ninguém dava nada, mas aquele que tinha o coração segundo o coração do Senhor. Sim, Deus, capacita-nos para isso, para que os nossos olhos, Senhor, estejam focados em Ti. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom.